Número 147. O que significa o termo igreja? Designa o povo que Deus convoca e reúne de todos os recantos da terra para constituir a Assembleia dos que, pela fé e pelo batismo, se tornam filhos de Deus, membros de Cristo e templo do Espírito Santo. Número 148. Há outros nomes e imagens com que a Bíblia indica a igreja? Na Sagrada Escritura, encontramos muitas imagens que mostram aspectos complementares do mistério da igreja. O Antigo Testamento privilegia imagens ligadas ao povo de Deus. O Novo Testamento, as ligadas a Cristo como cabeça desse povo, que é seu corpo, e tiradas da vida pastoral, aprisco, rebanho, ovelhas, agrícola, campo, oliveira, vinha, demoradia, morada, pedra, templo, familiar, esposa, mãe, família. Número 149. Quais são a origem e a consumação da igreja? A igreja encontra origem e consumação no desígnio eterno de Deus. Foi preparada na antiga aliança com a eleição de Israel, sinal da reunião futura de todas as nações. Fundada pelas palavras e pelas ações de Jesus Cristo, foi realizada sobretudo mediante a sua morte redentora e a sua ressurreição. Foi depois manifestada como mistério de salvação mediante a efusão do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Terá sua consumação no final dos tempos como Assembleia Celeste de todos os redimidos. Número 150. Qual a missão da igreja? A missão da igreja é anunciar e instaurar entre todos os povos o reino de Deus inaugurado por Jesus Cristo. Ela constitui aqui na terra o germe e o início desse reino salvífico. Número 151. Em que sentido a igreja é mistério? A igreja é mistério porque na sua realidade visível está presente e operante uma realidade espiritual, divina, que se percebe somente com os olhos da fé. Número 152. Que significa a igreja ser sacramento universal de salvação? Significa que é sinal e instrumento da reconciliação e da comunhão de toda a humanidade com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Número 153. Por que a igreja é o povo de Deus? A igreja é o povo de Deus, porque aprove a ele santificar e salvar os homens, não de modo isolado, mas constituindo-os num só povo reunido pela unidade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Número 154. Quais são as características do povo de Deus? Esse povo, de que nos tornamos membros mediante a fé em Cristo e o batismo, tem por origem Deus Pai, por chefe Jesus Cristo, por condição a dignidade e a liberdade dos filhos de Deus, por lei o mandamento novo do amor, por missão ser o sal da terra e a luz do mundo, por meta o reino de Deus já iniciado nessa terra. Número 155. Em que sentido o povo de Deus participa das três funções de Cristo, sacerdote, profeta e rei? O povo de Deus participa do seu ofício sacerdotal, porquanto os batizados são consagrados pelo Espírito Santo para oferecer sacrifícios espirituais. Participa do seu ofício profético, porque com o sentido sobrenatural da fé, adere indefectivelmente a ela, aprofunda e a testemunha. Participa do seu ofício régio com o serviço, imitando Jesus Cristo, que, Rei do Universo, se fez servo de todos, sobretudo dos pobres e sofredores. Número 156. De que modo a Igreja é corpo de Cristo? Por meio do Espírito. Cristo, morto e ressuscitado, une a si intimamente os seus fiéis.
Deste modo, os que creem em Cristo como íntimos dele, sobretudo na Eucaristia, estão unidos entre si na caridade, formando um só corpo, a Igreja, cuja unidade se realiza na diversidade de membros e de funções. Número 157. Quem é a cabeça desse corpo? Cristo é a cabeça do corpo que é a Igreja. Colossenses 1, versículo 18. A Igreja vive dele, nele e por ele. Cristo e a Igreja formam o Cristo total. Santo Agostinho. Cabeça e membros são como que uma só pessoa mística. Santo Tomás de Aquino. Número 158. Por que a Igreja é chamada de esposa de Cristo? Porque o próprio Senhor se identificou como o noivo. Marcos 2, versículo 19. Que amou a Igreja, unindo-a a si com uma aliança eterna. Ele se entregou a si mesmo por ela, para purificá-la com o seu sangue e torná-la santa. Efésios 5, versículo 26. E mãe fecunda de todos os filhos de Deus. Se o termo corpo evidencia a unidade da cabeça com os membros, o termo esposa ressalta a distinção dos dois numa relação pessoal. Número 159. Por que a Igreja é chamada de templo do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo reside no corpo que é a Igreja, na sua cabeça e nos seus membros. Além disso, ele edifica a Igreja na caridade com a palavra de Deus, os sacramentos, as virtudes e os carismas. Número 160. O que são os carismas? Os carismas são dons especiais do Espírito Santo, concedidos a cada um para o bem dos homens, para as necessidades do mundo e, em particular, para a edificação da Igreja, a cujo magistério cabe discerni-los. Número 161. Por que a Igreja é una? A Igreja é una porque tem como origem e modelo a unidade na trindade das pessoas de um só Deus, como fundador e chefe Jesus Cristo, que restabelece a unidade de todos os povos num só corpo, como alma o Espírito Santo, que une todos os fiéis na comunhão em Cristo. Ela tem uma só fé, uma só vida sacramental, uma única sucessão apostólica, uma comum esperança e a mesma caridade. Número 162. Onde subsiste a única Igreja de Cristo? A única Igreja de Cristo, como sociedade constituída e organizada no mundo, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Somente por meio dela se pode obter a plenitude dos meios de salvação, pois o Senhor confiou todos os bens da nova aliança ao único colégio apostólico, cujo chefe é Pedro. Número 163. Como considerar os cristãos não católicos? Nas igrejas e comunidades eclesiais que se separaram da plena comunhão da Igreja Católica, encontram-se muitos elementos de santificação e de verdade. Todos esses bens provêm de Cristo e impelem a unidade católica. Os membros dessas igrejas e comunidades são incorporados a Cristo no batismo. Por isso, nós os reconhecemos como irmãos. Número 164. Como se empenhar a favor da unidade dos cristãos? O desejo de restabelecer a união de todos os cristãos é um dom de Cristo e um apelo do Espírito. Diz respeito a toda a Igreja e se realiza com a conversão do coração, a oração, o recíproco conhecimento fraterno e o diálogo teológico. Número 165. Em que sentido a Igreja é santa? A Igreja é santa porquanto Deus Santíssimo é o seu autor. Cristo entregou-se por ela para santificá-la e torná-la santificante. O Espírito Santo a vivifica com a caridade. Nela se encontra a plenitude dos meios de salvação. A santidade é a vocação de cada um de seus membros
e o fim de toda a sua atividade. A Igreja conta em seu seio com a Virgem Maria e inumeráveis santos como modelos e intercessores. A santidade da Igreja é a fonte da santificação dos seus filhos, os quais aqui na terra se reconhecem todos pecadores, sempre necessitados de conversão e de purificação. Número 166. Por que a Igreja é chamada de católica? A Igreja católica, ou seja, universal, porque nela está presente Cristo. Onde está Cristo Jesus, está a Igreja católica. Santo Inácio de Antioquia. Ela anuncia a totalidade e a integralidade da fé, contém e administra a plenitude dos meios de salvação, é enviada em missão a todos os povos, em qualquer tempo e a qualquer que seja a cultura que pertençam. Número 167. É católica a igreja particular? É católica toda a igreja particular, ou seja, a diocese e a eparquia, formada pela comunidade dos cristãos que estão em comunhão na fé e nos sacramentos com seu bispo, ordenado na sucessão apostólica, e com a Igreja de Roma, que preside na caridade. Santo Inácio de Antioquia. Número 168. Quem pertence à Igreja Católica? Todos os homens pertencem ou são ordenados de modos diversos à unidade católica do povo de Deus. Está plenamente incorporado à Igreja Católica quem, tendo o Espírito de Cristo, está unido a ela por vínculos da profissão de fé, dos sacramentos, do governo eclesiástico e da comunhão. Os batizados que não realizam plenamente essa unidade católica estão numa certa comunhão, embora imperfeita, com a Igreja Católica. Número 169. Qual é a relação da Igreja Católica com o povo hebreu? A Igreja Católica reconhece a própria relação com o povo hebreu, pelo fato de que Deus escolheu esse povo como o primeiro de todos a acolher sua palavra. É o povo hebreu que pertencem à adoção, à glória, às alianças, às leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à carne, o Cristo. Romanos 9, 4 e 5. Diferentemente das outras religiões não cristãs, a fé hebraica já é resposta à revelação de Deus na antiga aliança. Número 170. Que ligação há entre a Igreja Católica e as religiões não cristãs? Há uma ligação que provém, em primeiro lugar, da origem e do fim comuns de todo o gênero humano. A Igreja Católica reconhece que tudo o que de bom e de verdade se encontra nas outras religiões vem de Deus. É raio da sua verdade, pode preparar para o acolhimento do Evangelho e estimular a unidade da humanidade na Igreja de Cristo. Número 171. O que significa a afirmação: fora da Igreja não há salvação? Significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça por meio da Igreja, que é o seu corpo. Portanto, não podem ser salvos os que, conhecendo a Igreja como fundada por Cristo e necessária à salvação, nela não entrarem e nela não perseverarem. Ao mesmo tempo, graças a Cristo e à sua Igreja, podem conseguir a salvação eterna todos os que, sem culpa, ignoram o Evangelho de Cristo e a sua Igreja, mas procuram sinceramente a Deus e, sob influência da graça, se esforçam por cumprir a vontade dele, conhecida por meio do ditame da consciência. Número 172. Por que a Igreja deve anunciar o Evangelho a todo mundo? Porque Cristo ordenou: e depois fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Essa ordem missionária do Senhor tem a sua fonte no amor eterno de Deus, que enviou o seu Filho e o seu Espírito, porque quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, versículo 4. Número 173.
De que modo a Igreja é missionária? Guiada pelo Espírito Santo, a Igreja continua no decurso da história a missão do próprio Cristo. Os cristãos, portanto, devem anunciar a todos a boa nova trazida por Cristo, seguindo o seu caminho, dispostos também ao sacrifício de si até o martírio. Número 174. Por que a Igreja é apostólica? A Igreja é apostólica por sua origem, estando edificada sobre o alicerce dos apóstolos. Efésios 2, versículo 20. Por seu ensinamento, que é o mesmo dos apóstolos, por sua estrutura, porquanto ensinada, santificada e dirigida até a volta de Cristo, pelos apóstolos, graças a seus sucessores, os bispos em comunhão com o sucessor de Pedro. Número 175. Em que consiste a missão dos apóstolos? A palavra apóstolo significa enviado. Jesus, o enviado do Pai, colocou 12 entre os seus discípulos e os constituiu como seus apóstolos, fazendo deles as testemunhas escolhidas da sua ressurreição e o fundamento da sua igreja. Deu-lhes o mandato de continuarem sua missão, dizendo: como o Pai me enviou, também eu vos envio. João, capítulo 20, versículo 21. E prometeu ficar com eles até o fim do mundo. Número 176. O que é a sucessão apostólica? A sucessão apostólica é a transmissão, mediante o sacramento da ordem, da missão e do poder dos apóstolos a seus sucessores, os bispos. Graças a essa transmissão, a Igreja permanece em comunhão de fé e de vida com a sua origem, enquanto, ao longo dos séculos, ordena para a difusão do reino de Cristo sobre a terra todo o seu apostolado. Número 177. Quem são os fiéis? Os fiéis são aqueles que, incorporados a Cristo, mediante o batismo, são constituídos membros do povo de Deus. Tendo se tornado participantes, segundo a própria condição da função sacerdotal, profética e régia de Cristo, são chamados a exercer a missão confiada por Deus à Igreja. Entre eles, subsiste uma verdadeira igualdade na sua dignidade de filhos de Deus. Número 178. Como é formado o povo de Deus? Na Igreja, por instituição divina, há os ministros sagrados que receberam o sacramento da ordem e formam a hierarquia da Igreja. Os outros são chamados de leigos. De uns e de outros saem os fiéis que se consagram de modo especial a Deus pela profissão dos conselhos evangélicos, castidade no celibato, pobreza e obediência. Número 179. Por que Cristo instituiu a hierarquia eclesiástica? Cristo instituiu a hierarquia eclesiástica com a missão de apacentar o povo de Deus no seu nome, e por isso lhe deu autoridade. Ela é formada pelos ministros sagrados, bispos, presbíteros, diáconos. Graças ao sacramento da ordem, os bispos e os presbíteros agem no exercício de seu ministério, em nome e na pessoa de Cristo cabeça. Os diáconos servem o povo de Deus na diaconia, serviço da palavra, da liturgia, da caridade. Número 180. Como se realiza a dimensão colegial do ministério eclesial? Conforme o exemplo dos 12 apóstolos escolhidos e enviados com Cristo, a união dos membros da hierarquia eclesiástica está a serviço da comunhão de todos os fiéis. Cada bispo exerce o seu ministério como membro do colégio episcopal em comunhão com o Papa, tornando-se participante com ele da solicitude pela Igreja Universal. Os sacerdotes exercem seu ministério no presbitério da Igreja particular, em comunhão com o próprio bispo e sob sua orientação. Número 181. Por que o ministério eclesial tem também um caráter pessoal? O ministério eclesial tem também um caráter pessoal porque, em virtude do sacramento da ordem,
cada qual é responsável diante de Cristo, que o chamou pessoalmente, conferindo-lhe a missão. Número 182. Qual é a missão do Papa? O Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade da Igreja. É o vigário de Cristo, chefe do colégio dos bispos e pastor de toda a Igreja, sobre a qual tem, por divina instituição, poder pleno, supremo, imediato e universal. Número 183. Qual é a tarefa do Colégio dos Bispos? O Colégio dos Bispos, em comunhão com o Papa e jamais sem ele, exerce também sobre a Igreja o supremo e pleno poder. Número 184. Como os bispos realizam sua missão de ensinar? Os bispos, em comunhão com o Papa, têm o dever de anunciar a todos, fielmente e com autoridade, o Evangelho, como testemunhas autênticas da fé apostólica, revestidos da autoridade de Cristo. Mediante o sentido sobrenatural da fé, o povo de Deus adere indefectivelmente à fé, sob a guia do magistério vivo da Igreja. Número 185. Quando se exerce a infalibilidade do magistério? A infalibilidade se exerce quando o Romano Pontífice, em virtude da sua autoridade de supremo pastor da Igreja, ou o Colégio dos Bispos, em comunhão com o Papa, sobretudo reunido num concílio ecumênico, proclamam com ato definitivo uma doutrina referente à fé ou à moral, e também quando o Papa e os bispos, em seu magistério ordinário, concordam em propor uma doutrina como definitiva. A esses ensinamentos, todo fiel deve aderir com o obséquio da fé. Número 186. Como os bispos exercem o ministério de santificar? Os bispos santificam a Igreja dispensando a graça de Cristo com o ministério da palavra e dos sacramentos, em particular da Eucaristia, e também com a sua oração, o seu exemplo e o seu trabalho. Número 187. Como os bispos exercem a função de reger? Cada bispo, como membro do colégio episcopal, tem colegialmente a solicitude por todas as igrejas particulares e por toda a Igreja junto com os outros bispos unidos ao Papa. O bispo, a quem é confiada uma igreja particular, governa com a autoridade do sagrado poder próprio, ordinário e imediato, exercido em nome de Cristo, bom pastor, em comunhão com toda a Igreja e sob a guia do sucessor de Pedro. Número 188. Qual é a vocação dos fiéis leigos? Os fiéis leigos têm como vocação própria procurar o reino de Deus, iluminando e ordenando as realidades temporais segundo Deus. Realizam assim o chamado à santidade e ao apostolado, dirigido a todos os batizados. Número 189. Como participam os fiéis leigos do ofício sacerdotal de Cristo? Dele participam ao oferecer, como sacrifício espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo, 1 Pedro 2, versículo 5, sobretudo na Eucaristia, a própria vida com todas as obras, preces e iniciativas apostólicas, vida familiar e trabalho cotidiano, males da vida suportados com paciência e descanso corporal e espiritual. Assim, também os leigos dedicados a Cristo e consagrados pelo Espírito Santo oferecem a Deus o próprio mundo. Número 190. Como os leigos participam de seu ofício profético? Participam ao acolherem cada vez mais na fé a palavra de Cristo e ao anunciá-la ao mundo mediante o testemunho da vida e da palavra, a ação evangelizadora e a catequese. Essa ação evangelizadora adquire uma particular eficácia pelo fato de se realizar nas condições comuns do século. Número 191. Como participam de seu ofício régio?
Os leigos participam da função régia de Cristo, por terem recebido dele o poder de vencer em si mesmos e no mundo o pecado, com a abnegação de si e a santidade de sua vida. Exercem vários ministérios a serviço da comunidade e impregnam de valor moral as atividades temporais do homem e as instituições da sociedade. Número 192. O que é a vida consagrada? É um estado de vida reconhecido pela Igreja. É uma resposta livre a um chamado particular de Cristo, com o qual os consagrados se dedicam totalmente a Deus e tendem a uma perfeição da caridade sob a moção do Espírito Santo. Essa consagração se caracteriza pela prática dos conselhos evangélicos. Número 193. O que oferece a vida consagrada à missão da Igreja? A vida consagrada participa da missão da Igreja mediante a plena dedicação de Cristo e aos irmãos, testemunhando a esperança no reino celeste. Número 194. O que significa a expressão comunhão dos santos? Essa expressão indica, em primeiro lugar, a comum participação de todos os membros da Igreja nas coisas santas, a fé, os sacramentos, em particular a Eucaristia, os carismas e os outros dons espirituais. Na raiz da comunhão está a caridade que não é interesseira, 1 Coríntios 13, versículo 5, mas estímulo fiel a pôr tudo em comum, Atos dos Apóstolos 4, versículo 32, até os próprios bens materiais a serviço dos mais pobres. Número 195. O que significa ainda a expressão comunhão dos santos? Essa expressão designa também a comunhão entre as pessoas santas, ou seja, os que pela graça estão unidos a Cristo morto e ressuscitado. Alguns são peregrinos na terra, outros, tendo deixado esta vida, estão se purificando, ajudados também pelas nossas orações. Outros, enfim, já gozam da glória de Deus e intercedem por nós. Todos juntos formam em Cristo uma só família, a Igreja, para louvor e glória da Trindade. Número 196. Em que sentido a bem-aventurada Virgem Maria é mãe da Igreja? A bem-aventurada Virgem Maria é mãe da Igreja na ordem da graça, porque deu à luz a Jesus, o Filho de Deus, cabeça do corpo, que é a Igreja. Jesus, moribundo na cruz, apontou-a como mãe do discípulo com estas palavras: Eis a tua mãe. João 19, versículo 27. Número 197. Como a Virgem Maria ajuda a Igreja? Depois da ascensão do seu filho, a Virgem Maria ajuda com suas orações as primícias da Igreja e, mesmo depois da sua assunção ao céu, ela continua a interceder pelos seus filhos, a ser para todos um modelo de fé e de caridade e a exercer sobre eles uma influência salutar, que brota da superabundância dos méritos de Cristo. Os fiéis veem nela uma imagem e uma antecipação da ressurreição que os espera, e a invocam como advogada, auxiliadora, protetora, medianeira. Número 198. Que tipo de culto se dirige à Santa Virgem? É um culto singular, mas difere essencialmente do culto de adoração prestado somente à Santíssima Trindade. Esse culto de especial veneração encontra particular expressão nas festas litúrgicas dedicadas à Mãe de Deus e na oração mariana, como o Santo Rosário, resumo de todo o Evangelho. Número 199. De que modo a bem-aventurada Virgem Maria é o ícone escatológico da Igreja? Ao olhar para Maria, toda santa e já glorificada em corpo e alma, a Igreja contempla nela o que ela mesma é chamada a ser na terra e o que será na pátria celeste. Número 200. Como se perdoam os pecados? O primeiro e principal sacramento para o perdão dos pecados é o batismo. Para os pecados cometidos depois do batismo, Cristo instituiu o sacramento da reconciliação ou penitência, por meio do qual o batizado se reconcilia com Deus e com a Igreja.
Número 201. Por que a igreja tem o poder de perdoar os pecados? A igreja tem a missão e o poder de perdoar os pecados, porque o próprio Cristo lhe conferiu. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, ficarão retidos. João 20, 22, 23. Número 202. O que se indica com o termo carne? E qual é a sua importância? O termo carne designa o homem na sua condição de fraqueza e de mortalidade. A carne é o eixo da salvação. Tertuliano. Com efeito, nós cremos em Deus, Criador da carne. Cremos no Verbo feito carne para redimir a carne. Cremos na ressurreição da carne, consumação da criação e da redenção da carne. Número 203. O que significa ressurreição da carne? Significa que o estado definitivo do homem não será apenas a alma espiritual separada do corpo, mas que também os nossos corpos mortais um dia readquirirão a vida. Número 204. Qual a relação entre a ressurreição de Cristo e a nossa? Como Cristo ressurgiu verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim Ele próprio ressuscitará a todos no último dia com um corpo incorruptível. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida e aqueles que praticaram o mal para a condenação. João 5, versículo 29. Número 205. Com a morte, o que acontece com o nosso corpo e a nossa alma? Com a morte, separação da alma e do corpo. O corpo cai na corrupção, ao passo que a alma, que é imortal, se encaminha para o juízo de Deus e espera unir-se novamente ao corpo quando ele ressurgir, transformado na volta do Senhor. Compreender como acontecerá a ressurreição supera as possibilidades da nossa imaginação e do nosso intelecto. Número 206. O que significa morrer em Cristo? Significa morrer na graça de Deus, sem pecado mortal. O crente em Cristo, seguindo o seu exemplo, pode assim transformar a própria morte num ato de obediência e de amor para com o Pai. É digna de fé esta palavra. Se já morremos com Ele viveremos. 2 Timóteo 2, versículo 11. Número 207. O que é a vida eterna? A vida eterna é a que terá início logo depois da morte. Ela não terá fim. Será precedida para cada um por um juízo particular por obra de Cristo, juiz dos vivos e dos mortos, e será sancionada pelo juízo final. Número 208. O que é o juízo particular? É o juízo de retribuição imediata, que cada qual, desde a sua morte, recebe de Deus na sua alma imortal, em relação à sua fé e às suas obras. Essa retribuição consiste no acesso à bem-aventurança do céu, imediatamente ou depois de uma adequada purificação, ou na condenação eterna no inferno. Número 209. O que se entende por céu? Por céu se entende o estado de felicidade suprema e definitiva. Os que morrem na graça de Deus e não têm necessidade de ulterior purificação são reunidos em torno de Jesus e de Maria, dos anjos e dos santos. Formam assim a igreja do céu, onde eles veem a Deus face a face. 1 Coríntios 13, versículo 12. Vivem em comunhão de amor com a Santíssima Trindade e intercedem por nós. Número 210. O que é o purgatório? O purgatório é o estado dos que morrem na amizade de Deus, mas, embora certos de sua salvação eterna, têm ainda necessidade de purificação para entrar na bem-aventurança celeste. Número 211. Como podemos ajudar a purificação das almas do purgatório? Em virtude da comunhão dos santos, os fiéis ainda peregrinos nessa terra podem ajudar as almas do purgatório, oferecendo por elas orações de sufrágio,
em particular o sacrifício eucarístico, mas também esmolas, indulgências e obras de penitência. Número 212. Em que consiste o inferno? Consiste na condenação eterna dos que, por livre escolha, morrem no pecado mortal. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, em quem unicamente o homem tem a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Cristo exprime esta realidade com as palavras: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno. Mateus 25, versículo 41. Número 213. Como se concilia a existência do inferno com a infinita bondade de Deus? Deus, embora desejando que todos venham a converter-se, 2 Pedro 3, versículo 9. Todavia, tendo criado o homem livre e responsável, respeita as decisões dele. Portanto, é próprio do homem que, em plena autonomia, se exclui voluntariamente da comunhão com Deus, se, até o momento da própria morte, persiste no pecado mortal, recusando o amor misericordioso de Deus. Número 214. Em que consistirá o juízo final? O juízo final, universal, consistirá na sentença de vida bem-aventurada ou de condenação eterna, que o Senhor Jesus, ao retornar como juiz dos vivos e dos mortos, emitirá a respeito dos justos e dos injustos. Atos dos Apóstolos 24, versículo 15. Reunidos todos juntos diante dele. Depois desse juízo final, o corpo ressuscitado participará da retribuição que a alma teve no juízo particular. Número 215. Quando acontecerá esse juízo? Juízo final? Esse juízo acontecerá no final do mundo, cujo dia e hora somente Deus conhece. Número 216. O que é a esperança dos novos céus e da nova terra? Depois do juízo final, o próprio universo, livre da escravidão da corrupção, participará da glória de Cristo, com a inauguração dos novos céus e de uma nova terra. 2 Pedro 3, versículo 13. Atingir-se-á assim a plenitude do reino de Deus, ou seja, a realização definitiva do desígnio salvífico de Deus de recapitular tudo em Cristo, tudo o que está no céu e na terra. Efésios capítulo 1, versículo 10. Deus então será tudo em todos. 1 Coríntios 15, versículo 28. Na vida eterna. Número 217. O que significa o Amém, que conclui a nossa profissão de fé? A palavra hebraica Amém, que conclui também o último livro da Sagrada Escritura, algumas orações do Novo Testamento e as da liturgia da Igreja, significa nosso sim, confiante e total ao que professamos crer, confiando-nos totalmente naquele que é o Amém. Apocalipse 3, versículo 14. Definitivo, Cristo Senhor.